A paz do Senhor Jesus a todos, meus pupilos, meus alunos. De volta aí retomando as nossas aulas. Encerramos agora a matéria de português, que eu tenho certeza que foi uma bênção. Aleluia. E agora nós entraremos em uma nova matéria, os evangelhos. Tá? Então eu irei dividir essa aula em 5, ok? Essa é a primeira parte. Nós faremos a introdução e as outras 4 aulas, cada aula será sobre um evangelho específico, tá bom? Então, dentro dessa parte dessa nossa introdução, sem enrolação, vamos lá para a nossa aula. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, professor, temos 4 evangelhos, mas o evangelho de Cristo não é só um? O evangelho de Cristo é só um, preste atenção nisso. Professor, então por que tem 4? Então vamos entender uma coisa aqui. Como que os discípulos pregavam antes? Era de boca a boca, a tradição era a tradição oral. Então os discípulos iam pelos caminhos, pelas estradas, e só para vocês entenderem, quem levou o evangelho no começo não foram só os apóstolos, tá? Os principais protagonistas eram pessoas anônimas, eram os pobres. Por que os pobres, professor? A classe mais baixa foi responsável pela expansão do evangelho. Porque o Império Romano tinha construído estradas enormes que ligavam cidades de uma cidade a outra. Estradas retas, gigantescas, que facilitavam o trânsito. Então, geralmente, as pessoas que viajavam de cidade em cidade eram geralmente camponeses, comerciantes, artesãos. E essas pessoas, quando ouviam o evangelho e se convertiam, elas iam pelos caminhos, iam anunciando a Cristo. E assim, Cristo, o evangelho, era anunciado, tá? Mas chegou um certo momento que se fez necessário ter um relato escrito, até mesmo por causa da perseguição, por causa das gerações posteriores e por causa também de se resguardar de um certo receio, de talvez muita corrupção na vida das pessoas, na sociedade, as pessoas pudessem então se esquecer do evangelho. Então se fez necessário o registro escrito. E aí que começa a nossa grande viagem aqui sobre os evangelhos, tá bom? Por quê, professor? Porque qual evangelho foi escrito primeiro? A primeira pergunta. Qual evangelho foi escrito primeiro? Cada evangelho ele possui a sua característica específica, o seu escritor específico, então nós temos que entender, primeira coisa, professor, onde foi escrito os evangelhos, quando foi escrito, para quem foi escrito, quem escreveu, correto? Essas são as perguntas chaves. E a primeira pergunta é, professor, qual evangelho? Então, o mais que se entra em um consenso entre os historiadores e teólogos é que o evangelho, segundo escreveu Marcos, foi o primeiro a ser escrito, tá? E logo segundo veio Mateus, depois Lucas, e assim sucessivamente João foi o último. Isso unanimemente todos concordam. João foi escrever lá para o ano 90 depois de Cristo, foi o último evangelho a ser escrito, mais tardio. Então cada evangelho tem a sua característica. Mateus também, uns decidem entre Mateus e Marcos seria escrito, qual deles seria escrito primeiro. Enfim, isso não importa, isso não é relevante qual foi escrito primeiro. O importante é que o evangelho de Cristo, ele é só um. O que diferencia aqui é que ele foi em um determinado momento registrado, tá? E cada um deles registrou segundo as suas características, segundo as suas experiências, segundo as suas pesquisas, tá bom? Ok, entendeu isso aqui? Tá tudo certo? Beleza. Professor, vamos lá. Quais as características dos evangelhos? Então nós sabemos que o evangelho, a palavra evangelho, evangelios do grego, significa boas novas. Então o evangelho é uma boas novas de quem, professor? Boas novas de Cristo. Então Cristo no Antigo Testamento está escondido, agora no Novo ele é revelado o verdadeiro propósito, com uma amplitude maior, de uma visão maior, tá? Qual que é o propósito, professor? Salvação a todos aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador. A reconciliação do homem com o seu Criador, tá? Através de quem é o intermediário aqui? É Cristo, tá bom? Então, dentro desse conceito aqui, os evangelhos entram com uma característica diferente, tá? Os 4 têm características diferentes, professor. Então, vamos lá. Cada um deles escreveu para um determinado tipo de pessoa. Como assim, professor? Vamos lá. Mateus, ele vai escrever para os judeus. Por quê, professor? Quando nós estivermos estudando o Evangelho de Mateus na próxima aula, eu vou te explicar por quê, tá? Não vamos entrar aqui por menores agora.
mas Mateus ele vai escrever direcionado. O Evangelho de Mateus é direcionado para um povo específico. Quem era o povo específico, professor? Os judeus. Por isso, Mateus ele vai apresentar no seu Evangelho Jesus Cristo como o Senhor, como o Messias esperado por Israel. Tá? Isso aqui é importante você entender. Então, dentro da perspectiva de Mateus, Jesus é o Messias tão aguardado e tão esperado pela nação de Israel, tá? Ele vai apresentar ele dessa forma. Já Marcos, professor, ele apresenta Jesus um pouco diferente de Mateus. Marcos, ele escreve necessariamente para quem, professor? Marcos escreve para os romanos. Por isso, Marcos vai trazer Jesus, apresentar Jesus como um servo, o servo sofredor que veio para servir, tá? E veio para sofrer, para redimir e dar redenção para os nossos pecados, ou seja, batalhar nossas batalhas. Por quê, professor? Quando na aula de Marcos nós veremos por quê, tá? Lucas, professor. Lucas também ele vai apresentar Jesus dentro da perspectiva diferente. Qual era a perspectiva de Lucas, professor? A perspectiva de Lucas era apresentar Jesus para os gregos como o homem perfeito. Vocês sabem que os gregos buscavam isso, e nós vamos ver também quando estivermos estudando o porquê disso, tá? Então Jesus é apresentado por Lucas como o homem, o humano perfeito, que veio ser perfeito e nos dá também a oportunidade de verdadeiramente sermos perfeitos nele, tá bom? No seu sacrifício. Beleza. E João, professor? João, o último evangelho a ser escrito, João ele vai apresentar Jesus de uma forma diferente de todos os três. Por isso aqui tem uma divisão, tá? Qual é a divisão, professor? Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso, professor? É de comer? Não. Sinótico vem da palavra sinopse, que significa uma visão geral ou comum. Ou seja, eles, os três, têm uma escrita, têm uma linguagem, têm uns relatos parecidos, comuns, tá? Muito parecido. O relato de Marcos, de Lucas e de Mateus são bem praticamente parecidos. Por quê? Porque um bebeu da fonte do outro, tá? O que foi escrito mais tarde bebeu da fonte do que foi escrito primeiro. Ah, foi Mateus, foi Marcos? Quem bebeu da fonte dos dois aqui? Se há uma discussão quem escreveu, isso não importa. Mas eles são chamados de sinóticos por isso. Quais são os sinóticos, professor? Se cair aí na prova, vocês sabem. Qual que é o sinótico? Mateus, Marcos e Lucas. E só. João não é sinótico. Por quê, professor? Porque João, ele não é comum o seu relato aos relatos de Marcos, Mateus e Lucas. Por quê? Porque João, ele vai ser considerado um evangelho, primeiro, universal. Ele vai escrever a todos os crentes praticamente, tá? Cristãos, seja eles grego, seja ele judeu, seja ele gentil, seja ele romano. Por quê, professor? Porque João, ele vai apresentar Jesus aqui de uma visão panorâmica, diferente dos outros. Então, Mateus apresenta Jesus como Messias, Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito e Marcos como servo sofredor. João não. João já começa apresentando Jesus como Deus, tá? Por isso o evangelho de João é o evangelho mais espiritual, mais teológico de todos os evangelhos, tá? Porque ele já começa lá no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele traz essa doutrina teológica da divindade de Cristo, apresentando, afirmando e reafirmando a divindade de Cristo como Senhor, como Deus, tá? E como Criador de todas as coisas, como já estando com o Pai antes da criação de todas as coisas, tá? Então, assumindo assim uma forma de uma linguagem bem espiritual, bem teológica e afirmativa no que tange a divindade de Cristo, fechou? Então João não é sinótico não. Por quê, professor? Porque ele tem uma linguagem mais geral, para todos, e uma linguagem mais espiritual, e uma teologia que afirma e reafirma a divindade de Cristo, tá? Então isso aqui é importante nós entendermos dentro dessa nossa introdução sobre os evangelhos.
Fechou até aqui, galera? Tá tudo tranquilo? Então vamos lá, só lembrar mais uma vez, tá? Nós temos os sinóticos, professor, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João não é sinótico, linguagem de João é diferente. Cada um deles teve a sua perspectiva. Outra coisa que você precisa entender, professor, os 4 evangelhos, ó, 4 apóstolos escreveram o evangelho. Opa, não, tá? Olha o erro aí, ó. Não, Marcos e Lucas não eram apóstolos. Como assim, professor? O apóstolo Marcos, o apóstolo Lucas, negativo. Lucas não era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Quem era apóstolo aqui, professor, desses 4 evangelhos? Somente João e Mateus, tá? Eles que andaram com Jesus, foram diretamente escolhidos por ele. Por isso, foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram Jesus, estavam com Jesus e foram chamados diretamente, pessoalmente, exclusivamente por Jesus. Por isso, tá? Mateus e João são os únicos evangelistas que são e foram e são considerados os apóstolos legítimos de Jesus que andaram com ele. Lucas e Marcos são discípulos, tá? Lucas era médico e Marcos ali foi praticamente discípulo também de Pedro, andou com Pedro, João Marcos, tá? E ele vai escrever o evangelho segundo escreveu Marcos. Todos eles vão narrar a sua perspectiva de acontecimentos. Por isso que tem hora que parece, uai, um deixou o detalhe e o outro acrescentou o detalhe. Como é assim? Entrou em contradição? Não, professor, que eles vão basear dentro da sua pesquisa. Lucas, para escrever o seu evangelho, ele pesquisou. Lucas, ele se preocupa muito, muito mesmo, com a questão de cronologia, ali, datação certinha, quando aconteceu isso, esse evento tal, sequencial. Já Marcos e Mateus não se preocupa com isso, tá? E também João não. João ele se preocupa mais em apresentar a divindade de Cristo, tá? E reafirmar ela. Fechou até aqui, galera? Então espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa é a nossa aula introdutória. Na nossa próxima aula nós estaremos estudando sobre o Evangelho de Mateus. Iremos estudar a sua perspectiva, por que ele apresenta Jesus como Messias, quando que ele escreveu, possivelmente, tá? Porque datações dentro da história, dentro da teologia, é muito complicado. Por quê, professor? Porque eu não estava lá. Você estava lá? Então nós não podemos afirmar, foi escrito tal data, então nós usamos essas datações, são mais uma forma técnica, historicamente falando, arqueologicamente falando, uma forma técnica, para você não ficar perdido e ficar mais didático de você fazer aplicação em uma aula, tá? Mas nós vamos ver tudo isso, porquê e as características de cada um deles, e vai dar certo, em nome de Jesus já deu, tá bom? Então era isso, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. E lembrando que na nossa aula também presencial, nós estaremos no encerramento no final do mês juntos, tirando dúvida, aprofundando também, debatendo, conversando, trocando ideias, e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Fui!